Hoje é o nosso primeiro devocional dessa série de leitura bíblica que estamos fazendo essa semana, chamado Da Ansiedade para a Paz. E ontem nós vimos o Salmo que fala sobre confiar no Senhor. E certamente confiança é algo que precisamos desenvolver em nós, para que nós possamos acalmar o nosso espírito ansioso. Hoje eu gostaria de sublinhar alguns pontos da leitura que você recebeu, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, em diante. Capítulo 4, verso 4. E aqui Paulo fala três lições importantes que nós podemos tirar desse texto. Antes eu gostaria de lembrar que Filipenses é uma dessas cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso, enquanto ele aguardava o seu julgamento. E é interessante porque a prisão não é o lugar da qual nós não temos ansiedade. Aliás, nós estamos vivendo essa ansiedade de estarmos limitados e, de certa forma, aprisionados em nossas casas. E é interessante também de olharmos para essa carta de Filipenses e imaginarmos que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Apenas nesses 4 capítulos que compõem a carta de Paulo a Filipe, nós temos 16 vezes a palavra registrada alegria. E nós vamos ver que algumas dessas aparecem nesse texto em que nós vamos sublinhar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse texto se encontra no verso 4, onde o apóstolo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nesse versículo é que as circunstâncias difíceis da vida, as pressões que nós sofremos, o estresse, as incertezas e até mesmo as nossas inseguranças, não são desculpa e não são pretextos para a gente viver sisudo, azedo e amargo. A amabilidade deve ser uma característica de todo seguidor de Jesus. Ela deve estar presente no nosso semblante, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele associa a amabilidade pelo fato de que Deus está perto. Assim como a criança muitas vezes se comporta de um jeito quando a sua mãe está presente e quando a sua mãe está ausente, ela se comporta de outra maneira. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus está presente conosco, Ele está perto de nós. E a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas deveria sempre levar em conta que Deus está próximo de nós, de que Ele está perto. E que essa serenidade e essa doçura que nós transmitimos através do nosso jeito e das nossas palavras, elas deveriam estar presentes, mesmo em situações difíceis. A segunda característica que o apóstolo Paulo aqui, ele recomenda para nós, é que a nossa ansiedade ela tem um endereço. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não nega o fato de andarmos ansiosos. Ele não nega o fato de nós passarmos por situações que nos angustiam, que nos faltam fôlego, que nos causam dúvidas. Mas ele recomenda que tudo isso seja apresentado diante de Deus, através das nossas orações e súplicas, através dos nossos pedidos a Deus. Porque esse Deus que ouve as nossas súplicas, as nossas orações e as nossas ansiedades, Ele nos dará a sua paz. E a terceira lição que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo é quando ele diz sobre o fato de nós nos adaptarmos à realidade que está à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele não deixava que a sua alegria era determinada pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Veja, ele diz o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo percebia que o seu sustento,
a sua esperança e a sua confiança estavam no Senhor. Não estavam nas provisões que ele mesmo podia ter para si mesmo, não estava na sua habilidade, na sua capacidade, não estava no seu provisionamento, mas estava na dependência de Deus, que está perto e que cuida cada um dos seus. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo posso passar, tudo posso suportar, tudo posso enfrentar naquele que me fortalece. Paulo se percebe fraco, se percebe dependente de Deus. Portanto, ele não precisa provar nada para ninguém, porque ele sabe que o seu sustento e a sua dependência está no Senhor. Para passarmos da ansiedade para a paz, precisamos viver essa doçura da vida. Precisamos compreender que a nossa ansiedade pode ser depositada aos pés do Senhor e de que tudo podemos suportar e passar se estivermos ancorados em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.